Então, Márcia, ao contrário da imagem que os políticos, ao contrário das imagens que os políticos têm sobre a aposentadoria, que o político enxerga a aposentadoria, não só o político brasileiro, como do mundo inteiro, como um aspecto econômico, né, e de poder, pensando no maior poder ou menor poder que vai advir sobre o ato de se aposentar. O cientista tem outros olhos, né? Ele tem um arrazoado diferente. E porque o cientista ele se baseia observando a natureza. O que acontece com o idoso? O idoso é quem atinge 60 anos de vida pela literatura médica, né? E acontece que o idoso, quando ele se aposenta, Márcia, ele adoece e morre precocemente. Para um cientista, o trabalho ele é tão importante quanto o esporte hoje para a saúde humana, né? Então a gente deveria, na verdade, fazer uma apologia ao trabalho para os idosos, né? Uma apologia ao trabalho para os idosos, até por conta de que a gente acaba envelhecendo mais para frente do que a gente envelhecia antigamente, com uma idade mais avançada. Antigamente, 40 anos já era considerado idoso, né? 40, 50 anos. E hoje a gente não pode considerar isso, né? Olha, Márcia, é uma maneira de ver, que eu já vi muita gente falando, que você deve ter visto, mas isso realmente não é verdade historicamente, né? O que aconteceu é que a população mundial aumentou sobremaneira. Nós temos hoje quase 7 bilhões e meio de habitantes no planeta, né? 7 bilhões e meio de habitantes no planeta. Por exemplo, os filósofos gregos eram centenários. O Sócrates morreu com mais de 90 anos de idade, né? O homem não ficou mais longevo, não. O que aconteceu foi que a população do planeta aumentou, a medicina conseguiu melhorar muitos aspectos que ceifavam a vida do ser humano, né? Mas a longevidade ela permanece mais ou menos nos mesmos modos do que há 1000 anos atrás, né? O que aumentou foi a população. Agora, sem dúvida nenhuma, aquilo que a gente começou na entrevista, o trabalho ele é muito benéfico à saúde, né? Porque o homem idoso ele tem que continuar. Os erros e os acertos da vida que ele levou, tudo que ele aprendeu vivendo, né, Márcia, ele tem o dever de retribuir aos jovens, né? Mostrar o caminho aos jovens. E o idoso, se ele perdeu um pouco de força física para o trabalho físico, ele ganhou. Todo idoso, mesmo idoso ignorante, por exemplo, que não sabe ler e escrever, mesmo idoso ignorante que não sabe ler e escrever, ele sempre é um pouquinho sábio, entendeu? Porque a gente aprende de 3 maneiras existem 3 maneiras de a gente aprender as coisas. Ou a gente aprende estudando, ou a gente aprende vivendo, ou a gente aprende sofrendo, né? Então, o idoso tem que ter essa experiência da vida, né? E doutor, como é que a gente pode, se é que é possível, né, ter uma aposentadoria de forma saudável? Olha, eu vou dar 2 dicas, se permitir, mas a primeira dica para o idoso é o esporte, praticar atividade física, né? E a atividade física, às vezes, as pessoas pensam que é só atividade aeróbica, né? Andar, caminhar, nadar. Mas, na verdade, o idoso precisa fazer trabalho anaeróbico também para viver na plenitude da existência, né? E o que é o trabalho anaeróbico? É trabalho com peso, com carga, contra resistência, isométrico, ajuda um pouco. É muito normal ver os idosos, a gente costuma perder os músculos do bumbum, do bíceps femoral, atrás da coxa, os músculos da cintura pélvica, e é muito normal ver os velhinhos perder a calça começa a cair por perda desses músculos dos membros inferiores, né? Então é importante trabalhar a parte muscular. O idoso tem que entender uma coisa, e os médicos também não se aperceberam de uma coisa. A gente pensa que músculo é só músculo esquelético e músculo cardíaco.
né? O músculo que movimenta o esqueleto e o músculo responsável pelo batimento do coração. Mas todas as paredes de todos os vasos sanguíneos do nosso corpo possuem músculo, que é o músculo liso. Então, quando a gente fica inativo, a vida não reconhece a inatividade. Todos os órgãos do nosso corpo perdem oxigenação, porque a musculatura se atrofia, igualmente a musculatura esquelética. Então, praticar esporte, você está ajudando o coração, você está ajudando o músculo esquelético, mas você está ajudando toda a musculatura lisa do teu corpo a levar o oxigênio para todas as vísceras, para o cérebro, para todos os órgãos. Então, praticar esporte. E, repito, e trabalhar, viu, Márcia? Foi Deus que fez assim, né? Os cientistas tendem a se aproximar de Deus porque a vida não explica a vida, a genética não explica a vida, apesar da genética hoje mandar na medicina e na ciência, ela jamais explicará a vida não pode. Então, a gente nasceu para trabalhar até o último segundo de vida. Né? Se a saúde pública do nosso país, se os nossos políticos, Márcia, está de ouvir, se eles soubessem quanto dinheiro que a gente poderia poupar no serviço público de saúde, no SUS, né? Dando atividade profissional para os idosos, né? Nós estaríamos promovendo saúde preventiva, né? Promoção de saúde. É muito mais inteligente não deixar que as pessoas adoeçam do que tratar de um doente. A saúde pública, as contas não fecham no Brasil, não vão fechar em lugar nenhum do mundo. Porque não haverá dinheiro. Você imagina, em massa, 200 milhões de brasileiros doentes hoje com essa vida estressante que o brasileiro leva. Né? Então, eu acho que isso é uma mensagem que eu deixo para o governo brasileiro. A gente precisa fazer uma política, uma apologia à promoção de saúde. Eu queria lhe perguntar assim, antes da gente encerrar, porque a gente está com um tempo bem reduzido, as pessoas que por alguma razão, alguma limitação física, né, não puderem se exercitar para evitar essa atrofia muscular que o senhor falou, causada pela inatividade, existe uma forma, talvez fisioterapia especial, enfim, para que eles possam ter também esses benefícios de evitar essa atrofia muscular? Nossa, Marcelo, foi ótimo você perguntar isso, porque eu trabalho com reabilitação, né? Aqui em São Paulo. Então, o que acontece? Os paraplégicos, por exemplo, como é que a gente trabalha para os paraplégicos que podem resgatar a marcha? Na água, na piscina de água quente. Porque na piscina de água quente, você não tem a gravidade. Então as pessoas resgatam a marcha e começam a andar dentro da água. E a fisioterapia aquática, a hidrocinesteterapia, como se chamava anteriormente, é muito interessante para as pessoas que têm alguma alimentação. Né? Olha, Márcia, mensagem para o teu rádio ouvinte. O que não pode, Márcia, é não fazer nada, amor. Entendeu? O que não pode é fazer nada, porque não fazer nada é praticamente como não viver, porque o princípio da vida é o movimento, né? Então, a gente, se não pode fazer um exercício ativo, que a gente faça um exercício passivo, né? Pacientes com doenças neurodegenerativas, por exemplo. Mas sempre é importante a gente ter